No dia 3 de maio de 1469, nascia Nicolau Maquiavel, um homem cujos pensamentos repercutiriam e influenciariam a política até os dias de hoje. Fica com a gente até o final, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Saudações, reformadores! Meu nome é Jefferson e esse é o Nerd Reformado. Hoje o tema é um pouquinho diferente, galera. A gente vai falar sobre o Nicolau Maquiavel, vamos falar sobre o seu livro Príncipe e vamos falar um pouco sobre política também a partir da reflexão cristã, a partir da Bíblia. O Nicolau Maquiavel, ele é estudado no campo filosófico, principalmente, apesar do seu pensamento não ser propriamente um pensamento filosófico. Muitos entendem, na verdade, que Nicolau Maquiavel era muito mais um consultor político, ou como muitos dizem, o pai da ciência política, porque foi o primeiro cientista político de fato. Os pensadores antes de Maquiavel, principalmente os filósofos essencialistas como Platão, entendiam a política como algo que deveria ser, idealizavam a política. É possível ver isso em A República de Platão, quando ele idealiza uma república perfeita. O que Maquiavel faz é olhar para a política e, ao invés de idealizar algo que ela pode ser, é dizer o que ela é e falar que nós devemos trabalhar na política com o que nós temos. Ao invés de idealizar aquilo que ela pode ser, é trabalhar da forma que ela é, com aquilo que nós temos em mãos. Dessa maneira, é possível entender que o pensamento de Maquiavel era algo muito mais prático, muito mais imediatista. Muitos pensam que Maquiavel separou a ética da política porque ele dizia que para o príncipe ou para o governante alcançar os seus objetivos, valia tudo. É claro que eu estou exagerando no termo, mas a gente vai entender basicamente o que isso significa. Maquiavel foi um funcionário do Estado, um funcionário da política que foi demitido e que, ao ser demitido, passou um tempo em um sítio, provavelmente de um familiar ou de algum amigo. E nesse sítio ele escreveu o livro O Príncipe e outros escritos também. O livro O Príncipe, que nós vamos falar a respeito dele hoje, é o que nós chamamos hoje de Espelho de Príncipes. Ele faz parte de um gênero chamado Espelho de Príncipes. Quando Maquiavel foi para esse sítio para poder escrever esse livro, ele escreveu, na verdade, com o objetivo de voltar para a política. Ele foi demitido, escreveu lá O Príncipe e escreveu uma forma de manual de como o príncipe ou de como o governante deveria agir. Claro, com o objetivo de entregar esse livro, O Príncipe, para o príncipe atual, para que ele visse a competência de Maquiavel e o contratasse novamente. Só que o que ele fala nesse livro, o que ele explica, qual que é o pensamento dele passado que fez com que esse livro se tornasse tão famoso, lido e vendido até os dias de hoje? O que ele vai falar nesse livro é que o objetivo do príncipe, do governante, é basicamente alcançar o poder e manter o poder. Muitos atribuem a frase "o fim justifica os meios" ou "os fins justificam os meios" para dizer que Maquiavel dizia que valia tudo, basicamente, como eu disse antes. Mas o que ele queria explicar é que, como o objetivo do príncipe é alcançar e manter o poder, ele pode utilizar de alguns meios para poder atingir essa meta, esse objetivo que ele tem. Os pensadores anteriores diziam que o rei, o príncipe, governante deveria ser virtuoso, até mesmo por uma influência cristã na sociedade, devido à chegada do cristianismo no período antigo e à permanência da Igreja Católica durante toda a Idade Média. Então, o rei tem aquelas virtudes e ele vai refletir as virtudes dele ao aplicá-las na sociedade, ao aplicá-las nos seus atos políticos. O que o Maquiavel vai falar é totalmente o contrário. Aquilo que ele tem na vida privada, aquilo que ele é na sua vida privada, é diferente do que ele vai passar na sua vida pública. E muitos vão dizer que ele fez uma separação entre a ética e entre a política exatamente por conta disso.
Porque o príncipe, segundo Maquiavel, poderia ser de uma forma na sua vida privada e poderia agir de uma forma totalmente na sua vida pública, na sua vida política. Isso que ele fez não foi uma separação entre a ética e entre a política, segundo o seu pensamento, mas foi uma separação entre duas formas de ética, o que ele chama de ética de princípios e ética dos resultados. Essa ética dos princípios seria a atitude do príncipe, a atitude do político segundo os princípios que ele possui, e a ética dos resultados é a que ele aplica e a que ele utiliza no livro O Príncipe. O príncipe deve agir da maneira que ele deve agir para alcançar o objetivo. Então, se o príncipe ele tem que alcançar o poder e manter o poder, não importa a maneira que ele vai utilizar ali para poder alcançar esse objetivo. Se o príncipe tiver que punir a sociedade, ser mal com a sociedade, que ele faça isso, porque ele precisa manter o poder de alguma maneira. Se ele tiver que mentir, que ele faça isso. Se ele tiver que prometer algo e não fazer, que ele faça isso. Se ele tiver que fazer algo de bom para a sociedade, que ele faça, mas com o objetivo de alcançar e manter o poder. Não de simplesmente fazer o bem porque ele é bom, mas porque o objetivo do príncipe é esse, alcançar e manter o poder. Naquela época, século XIV, XV e XVI, as províncias do Império Romano estavam totalmente separadas. E Maquiavel vai fazer aí uma crítica ao cristianismo, ao dizer que como o cristianismo ensinava a ser humilde, a ser submisso, a ser bom, isso fez com que a sociedade se tornasse fraca e incapaz de manter um império unido. Ele faz essa crítica ao cristianismo, entre outras críticas também. Ele não era contra o cristianismo em si, mas ele dizia que nessa parte, nessa questão, o paganismo presente no Império Romano, ele era muito mais forte, muito mais preponderante, no sentido de manter a união entre o povo. Porque o cristianismo ensina a humildade e não a autoridade. O cristianismo ensina a obedecer e não mandar. Nesse sentido, o Maquiavel vai fazer essa crítica contra o cristianismo ao dizer que a religião cristã criou uma sociedade fraca e incapaz de manter a união do Estado. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Nós podemos ver na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, que as autoridades políticas foram instituídas por Deus. Então não existe essa separação entre a ética dos princípios e a ética dos resultados. Aquilo que o governante é, ele deve transmitir na sociedade, ele deve ser virtuoso, ele deve agir para promover o bem público a partir dos ensinamentos cristãos. A mesma coisa o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta também. As autoridades políticas ou as autoridades foram instituídas pelo próprio Deus. Da mesma maneira, o teólogo e pastor Wayne Grudem vai dizer no seu livro Política segundo a Bíblia que os cristãos não devem ter uma atitude de afastamento da política e nem mesmo de entender que a política deve ser o seu fim último. Mas o cristão deve influenciar a política através dos ensinamentos cristãos. O cristão deve entender que a política faz parte do cosmos, faz parte da realidade da humanidade, faz parte do universo criado pelo próprio Deus e que por esse motivo é uma esfera de soberania de Deus. Deus é soberano também sobre a política e não tem como o cristão fugir dessa área. Não que o cristão deva ser político, não que ele deva estar em um partido político, uma instituição política, mas ele deve agir dentro do meio político de alguma maneira, no sentido de que as suas ações devem influenciar o meio público. É o que nós chamamos de influência expressiva. O cristão deve olhar para a palavra, para os princípios cristãos e ao invés de fazer como Maquiavel e dividir a maneira que ele age na sua vida privada e na sua vida pública, ele deve repercutir, deve reverberar os ensinamentos cristãos no meio público, no meio político.
Então, gente, é basicamente essa a diferença entre os princípios cristãos e os princípios de Maquiavel ou do Príncipe. Provavelmente esse foi um dos primeiros vídeos que a gente falou de política em si. Se você gostou, se você quer mais vídeos sobre esse assunto, eu vou pedir para você comentar aqui o que você achou. Se você quer que a gente fale de outros assuntos relacionados à política, também deixa aqui para a gente poder saber. E também curte e compartilha o vídeo para o YouTube entender que você quer esse tipo de conteúdo, tá bem? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, só clicar no botãozinho vermelho e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Show de bola? Então, um forte abraço e tchau!